Iniciando a gravação, termo de colaboração número 10. Aos 12 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria-Geral da República, presentes procuradores da República, Elina Flores e Vitor Cunha, compareceu o senhor Cláudio Melo Filho, devidamente acompanhado por seus advogados, de prenome Rodrigo e Maurício, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 2.850, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º ao 7º, pergunta ao senhor Cláudio Melo Filho. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim, são. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, em razão do presente termo firmado com o Ministério Público Federal? Certamente. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 2.850? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 2.4, de título, pagamentos realizados a Gedel Vieira Lima no ano de 2006, 2010 e 2004 e presente, pretende responder às questões formuladas? Perfeitamente. Vamos então às questões. Por gentileza, senhor Cláudio Melo, eu gostaria que o senhor contextualizasse a sua relação com o Gedel Vieira Lima. Eu tenho uma relação mais próxima e até então de amizade estabelecida com o senhor Gedel Vieira Lima. Eu o conheci através de meu pai, que era amigo do pai dele e dele próprio. Eu devo ter conhecido o Gedel mais ou menos no ano de 2003, 2004. Antes disso eu não o conhecia porque eu saí para cá, para Brasília, muito novo. Eu tinha mais ou menos 19 anos de idade. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, onde passei 5 anos. Depois eu fui para Angola, onde eu passei 7 anos. Mas mais ou menos 2003, 2004, eu conheci assim o Gedel e tive uma proximidade muito grande. Estabeleci uma proximidade muito grande. Foi através dele, por exemplo, que eu conheci o presidente Michel Temer. Num evento em que ele foi, e o presidente Michel Temer foi com ele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Eu posso dizer que no caso do senhor Gedel, a relação da Odebrecht com a Odebrecht se dá através de mim. Ele é uma pessoa que sempre que tinha algum problema da empresa ou alguma coisa que ele quisesse discutir relacionada à empresa, ele me acionava. É certo que ele tem, por sua vez, uma amizade pessoal com o Dr. Emílio muito grande também. Isso faz com que, em todas as oportunidades em que eu vivi a discussão das eleições do senhor Gedel 2006, 2010, 2014, sempre ele pedia um encontro com o Emílio para que apresentasse a ele as ideias dele sobre Bahia e etc. E tal. A ajuda feita ao senhor Gedel Vieira Lima pela empresa, ela é anterior à minha chegada. A empresa já o tinha como pessoa que ele ajudava, como político que a empresa ajudava. E esse codinome é o que me foi dito, o codinome criado para ele, que consta aí nos pagamentos de Babel, é um codinome anterior à minha pessoa, foi dada por alguém da empresa. Senhor, é possível afirmar que o senhor é o principal elo de comunicação entre o Gedel e a Odebrecht? Sim. Constantemente o senhor falava com o Gedel para tratar de assuntos de interesse da Odebrecht? Nós não tínhamos muitos assuntos para tratar da Odebrecht, mas eu falava com ele constantemente. Falava com ele sobre a política na Bahia, falava com ele quando tinha assuntos, aí sim. Uma vez em 2005, creio eu pedi a ele para ver se ele podia analisar uma discussão de uma nota técnica sobre uma emenda, ele se colocou à disposição, estudou isso, depois apresentou a emenda. Quando ele era ministro aqui, deputado federal aqui, eu frequentava o gabinete dele.
certo? Por discussões que tinha em relação a coisas da Odebrecht, sim. Quando ele foi ministro do Estado, em determinado momento, eu conversei com ele alguns assuntos, especificamente um assunto que falaremos oportunamente, a pedido do senhor João Pacífico, que fazia parte do Ministério da Integração, do qual ele era ministro até então. Então, de uma maneira geral, eu tinha muito contato. E também tinha contato com ele pessoal. Por exemplo, como ele tem uma casa num condomínio onde eu tenho também uma casa, em Salvador, toda vez que eu passava alguns dias lá na época de praia, de final de ano, etc. e tal, eu tinha muito contato com ele. Nós tínhamos uma relação de amizade. Então saíamos, caminhávamos de manhã, almoçava eu na casa dele ou ele na minha. Tinha uma relação de amizade. O senhor relatou que os caseiros da casa seriam irmãos? Por coincidência são irmãos. Os caseiros das casas de praia da que casa vocês dele têm e da minha. No mesmo condomínio. Você também costumava almoçar com o Gedel Vieira Lima aqui em restaurantes em Brasília? Sim, quando ele era deputado federal, com mais frequência. Quando ele era ministro, eu não, porque eu não tinha muita agenda com ele, mas não com frequência, mas também almoçava. O senhor pode indicar o nome dos restaurantes que você já almoçou? Posso, já almoçamos no Piantela, já almoçamos aqui no Rubaiá, já almoçamos no Lakes. São restaurantes assim que eu me lembro. Normalmente o senhor falava com o Gedel Vieira Lima via ligação telefônica e mensagem trocada? Sim. O senhor lembra os números com quem o senhor falava com ele? Lembrar não, mas estão aqui nos dados de colaboração minha, se a senhora... Ok, então o senhor forneceu... Forneci sim, senhora. Ok. O senhor também relatou... E acionava também minha secretária, muitas vezes combinava com a secretária dele, quando ele era do gabinete ou do ministério, ela ligava também para marcar reuniões. Eu gostaria que o senhor relatasse pagamentos qualificados e que o Gedel tenha recebido por intermédio de sua atuação em períodos eleitorais e também em períodos não eleitorais. Se quiser até seguir aí o roteiro do seu anexo, fique à vontade. No ano de 2006, eu volto a dizer, eu cheguei aqui no final de 2004. Então, no ano de 2006, eu me envolvi assim com poucas coisas em relação à contribuição de campanha. Mas no caso dele, eu me lembro que foi feita uma reunião, ele me pediu um encontro e nós fizemos uma reunião com o Emílio, na casa de Emílio, e naquela época o senhor Gedel Vieira Lima estava buscando uma parceria com o senhor Jacques Wagner para a disputa, na época do senhor Jacques Wagner, para o governo do estado da Bahia. Então, mantivemos conversas na linha política, de percepções, porque Emílio, como um empresário que sempre é procurado para ouvir percepções em relação ao estado da Bahia. E numa dessas reuniões, o senhor Gedel Vieira Lima, na época, como disse ele, como sempre fez, solicitou que a empresa de alguma forma o ajudasse na campanha de 2006. E esse valor da campanha de 2006, acredito, pelo que me recordo, tenha sido algo em torno de R$1 milhão na época. Quer seja por doação oficial ou quer seja por contribuição não oficial do Caixa 2. Então, no ano de 2006, essa foi a linha que a empresa adotou com base no pedido que ele fez nessa reunião para que fosse apoiado o pleito que ele tinha. Na época, ele desejava já disputar algo maior, mas acabou não indo e disputou só o cargo de deputado federal que ele foi eleito. Ok. Eu queria que o senhor relatasse, desde o ano de 2006, no que Gedel efetivamente atuou em favor da Odebrecht. Ele só, assim, que eu me lembre, eu pedi a ele essa emenda, que ele analisasse as notas técnicas e, se fosse adequado, que ele... Nota técnica do quê? Qual o assunto? Da emenda, da medida provisória... Eu cheguei aqui, vou voltar um pouco aqui. Rodrigo aqui, peraí que eu digo a senhora agora.
Eu acho que é a 252 ou 255. Nós, inclusive, já falamos um pouco dela em outro momento. Mas eu de qualquer forma, eu resgato para a senhora, que já consta nos meus dados. É isso que eu estou procurando aqui. Mais um minuto, doutora, por favor. Eu realmente não estou achando ela aqui agora. O assunto, não. O senhor se recorda qual é a medida provisória? Só o assunto. Confesso que não. Porque como esses temas são técnicos, eu tentei achar aqui, mas não... Ok, depois a gente... Por favor, me perdoe, mas estão no então, tablet de colaboração de OMP... Ok, então... Chame o Rodrigo ali, por favor, Maurício. Peça ele para verificar isso aqui. Porque ele está aqui, o problema é só achar. Mas, por favor, doutora. Ok, vamos. Doutor, a gente está querendo localizar... Teve uma emenda que eu pedi ao deputado Jadel Vieira Lima que ele conhecesse os termos da nota técnica e visse a possibilidade de ele apresentar uma emenda. A doutora está perguntando qual é o tema. Qual é a medida provisória do tema. Ok, quando a gente está vendo, vamos prosseguir. Então, essa medida provisória foi lá pelos idos de 2006? Foi 2005. Ok. Tenho quase certeza que foi 2005. 2005. Essa aqui, ó. 255, 2005. Foi isso que eu falei, 255. Eu só não achei o... Porque tem um item que diz que... Eu vou pegar para você. Ok, então pode prosseguir. Pronto, por favor. Então teve essa atuação... Foi na medida provisória 252, certo? Do ano 2005. Ok. Tá? É uma medida provisória que na época é chamada MP do Bem. Ok, tá? ok. Foi questões tributárias que afetava... Depois desse pedido de contribuição, em 2006... Existiu... Qual foi o outro momento que houve um pedido efetivo de contribuição a pretexto de campanha? No ano de 2010, volta a acontecer uma reunião que ele me pede com o doutor Emílio Odebrecht e a gente faz uma nova reunião, discute. Naquela época, o contexto era um pouco diferente, porque naquela época, 2010, o senhor Jadel Vieira Lima tinha interesse em disputar de forma efetiva o cargo de governador da Bahia. Então, não só tinha como disputou. Então, ele estava vamos dizer assim, se separando, se segregando do governador Jacques Wagner, que à época era governador e tentaria a reeleição. Então, ele pediu um encontro com o Emílio, nós conversamos e ele mostrou as razões que o levavam a pleitear esse rompimento, a tomar a decisão desse rompimento, por incompatibilidade de gestão, uma série de assuntos, e pela própria vontade que ele tinha de ser candidato. Quando ele solicitava essa contribuição a pretexto de campanha, ele lembrava de como ele ajudava o Odebrecht, de como ele Não. A discussão, ele tinha relação, nesses casos de campanha, ele tinha relação direta também, pessoal e franca com o doutor Emílio. Então, não havia ele pedia para a contribuição de campanha. Diante dessa relação pessoal do Emílio e do Gedel, a doação que era feita para a campanha que ele solicitava era a título de amizade ou era um interesse empresarial para que o deputado ou o governador ou o político efetivamente atuasse em favor dos interesses da Odebrecht? Olha, eu acho que há uma combinação, há uma simbiose desses dois assuntos. Primeiro, nesse caso específico de 2010, se ele viesse a ser governador da Bahia, por algum motivo, né, e a gente tivesse contribuído, em algum momento os investimentos da Odebrecht seriam levados ao governador do estado. Né? Então, a gente como se fosse uma prevenção, vamos chamar assim. Né? Existia algum passivo também de contrapartida que o Gedel efetivamente tivesse atuado em favor do Odebrecht e o Odebrecht devesse favor ao Gedel? Que eu saiba, não.
Teve essa MP do bem, não é isso? Isso, em 2005. Certo. Depois da MP do bem, o senhor se recorda de alguma atuação concreta do GEDEL em favor da Odebrecht? Nos períodos que nós estamos falando, 2006, 2010 e também 2014, que eu vou relatar na frente, não. Mas o senhor pediu para separar, né? Não, pode mencionar. Pode mencionar. Então pronto. Sem detalhes. Tá bom. No ano de 2008, há um assunto específico, que eu vou falar no outro depoimento, que o João Pacífico e o senhor Ariel me pedem para ir até ele. O Ariel vai numa reunião com a gente sobre uma obra específica do Ministério. Mas não é durante o período em que ele é candidato, nos anos 2006, 10 ou 14. Esse ano de 2010, esses pagamentos, eles foram em forma oficial e declarada ou foram via Caixa 2? No ano de 2010, certamente houve a contribuição oficial e uma contribuição que foi não oficial. Não oficial. Quando o Gedel Vieira Lima se tornou ministro, teve alguma atuação dele concreta em favor do Odebrecht? Essa que eu relatei há poucos segundos à senhora, da questão da obra do Ministério que o João Pacífico me pediu para ir a ele para ter uma reunião, que será parte do relato seguinte, bem separado. O núcleo do PMDB na Câmara dos Deputados. Perfeito. O senhor falou que o Gedel tinha muita força nesse núcleo. Sim. Quem eram os integrantes políticos desse núcleo? Trazido aquilo que os jornais tudo conhecem, a relação do núcleo do PMDB envolvia o senhor Michel Temer, hoje presidente da República, o senhor Henrique Eduardo Alves, pessoa que eu não tenho qualquer relação, o senhor Padilha, que eu tenho relação, o senhor Wellington Moreira Franco, o senhor Gedel Vieira Lima. Esse era o núcleo que figurava do PMDB na Câmara a essa época. Ok. E o senhor Michel Temer também? Ele tinha... Ele era deputado, né? Ele foi presidente da Câmara. O senhor falou dele? Eu não... Falei. Ele foi presidente da Câmara na época. Eu não ouvi. E pelo PMDB. O senhor usava sua proximidade com Gedel Vieira Lima para se qualificar junto a esses políticos vinculados a ele, do PMDB? Nos casos das pessoas que eu mantive relação, através do Gedel, por exemplo, eu ganhei um pouco mais de confiança do senhor Wellington Moreira Franco e do senhor Eliseu Padilha, porque eles não me conheciam. Eu minto. O senhor Wellington Moreira Franco me conhecia, mas o senhor Padilha não. O senhor Padilha que me apresentou a ele foi José Carvalho Filho, que trabalha na minha equipe. E depois disso, como ele não me conhecia, leva-se tempo para você conhecer, para você ter alguma confiança numa pessoa que você não conhece até então. Então, como ele começou a perceber que eu tinha uma relação de confiança do Gedel, ato contínuo, essa relação minha com ele foi amadurecendo. O senhor Wellington Moreira Franco não, eu já o conhecia, ele tinha uma relação com meu pai. Ele é piauiense assim como meu pai. Com relação aos pagamentos que foram feitos em 2010, perfeito. O senhor sabe informar se foi autorizado e repassado ao Gedel pela área de operações estruturadas? Sei, e certamente que sim. Por que o senhor sabe disso? Eu sei porque há um controle que está apresentado aqui nos meus relatos desses valores no ano de 2010 pela área de operações estruturadas, e sei também porque eu próprio transmiti a ele as informações à época. Ok. A ida do senhor Gedel Vieira Lima para uma das diretorias da Caixa Econômica Federal representou uma maneira dele continuar tendo força em assuntos de relevo dos interesses da Odebrecht? Eu nunca tratei com o senhor Gedel sobre nenhum tema da Caixa Econômica Federal. Em determinada oportunidade, ele me disse que tinha alguns assuntos que ele estava acompanhando. Mas como ele sabe como a empresa funciona e sabe que eu não trato desses assuntos, então ele não chegou a me dizer. Dentro da Odebrecht, tratava desses assuntos relacionados à liberação de empréstimos dentro da Caixa Econômica? Os presidentes das empresas cujo financiamento era afeto. Você sabe dizer se algum presidente, algum DI, DS, tratou diretamente com o Gedel sobre esse assunto? Não sei, porque não me envolvo nisso. O Gedel te comentou em razão da amizade que vocês têm? Exatamente. Comentou que alguns assuntos da Odebrecht, tem coisas lá da Odebrecht que eu estou vendo, estou acompanhando e tal. Mas ele também sabia o limite dele.
e eu sei o meu limite. Eu não vou entrar numa área que não é da minha responsabilidade. Ok. Em 2014, o senhor relatou que teve novos pedidos de contribuição a pretexto de campanha. O senhor, por favor, pode relatá-los? Claro. Só para terminar a questão do 2010, só para a gente dar um fechamento, ele foi candidato, derrotado à eleição de 2010, né? E continuou lutando para se viabilizar em 2014. Aí em 2014 ele volta com a vontade de ser governador do estado. Na mesma linha há essa discussão, nós fizemos um encontro para falar um pouco sobre isso. Mas nessa época, a gente em 2014, ao contrário de 2010 existia uma remota possibilidade, sob a nossa ótica, que fazíamos essa análise na Bahia, dele galgar algum espaço. Mas no ano de 2014, a Odebrecht não percebia essa pequena oportunidade. Ele vinha de um desgaste político grande, de 10, entendeu? E de novo estava se lançando meio que confrontando o lado de lá, que era o futuro candidato do senhor Jacques Wagner. E por outro lado, existia uma força política ascendendo, que era a força do Antônio Carlos Magalhães Neto, que queria também lançar o senhor Paulo Souto, que veio a ser candidato. Então, naquela época, em 2014, ele não reunia, na visão, assim, como ele acabou não sendo, não reunia as condições para se viabilizar politicamente para o cargo eletivo de 2014, de governador do estado da Bahia. Mas ainda assim houve essa conversa e houve um compromisso de se ajudar ele, e nós fizemos uma ajuda em 2014 absolutamente oficial. Nós fizemos uma ajuda, duas ajudas que está aqui, de 340 mil cada, feita pela empresa petroquímica, a mando de Marcelo, e fizemos... Isso é 2014? 2014. 10 já falamos. 340 mil? São duas de... Ah, não, 2010, perdão. É porque foi a parte oficial, desculpe. Ok. O senhor tem razão, me perdoe. Só constatando que em 2010 eu tinha dito que foi feito oficial e não oficial. Então a parte oficial foi feita duas tranches perfeitamente de 340 mil cada uma. Além do Caixa 2. Além do Caixa 2. Desculpe, está aqui bem grande, eu que não prestei atenção. No ano de 2014, nós fizemos ele foi candidato ao Senado em 2014. Certo, Cláudio? Certo. Ao Senado em 2014. Foi Exatamente, e não logrou êxito. Nós tínhamos, por determinação da empresa, tínhamos feito pela doutora Norberta Odebrecht, os recibos estão aqui, uma contribuição de 1.100.000 e uma contribuição de 600 mil, performando um total de 1.700.000. 2014, de maneira oficial. 2014. Não houve, ao que me consta, nenhuma ajuda não oficial no ano de 2014. Ok. Posso afirmar que não houve. E não houve o quê? Nenhuma contribuição não oficial em 2014. E também, durante o processo, já no final do processo, em 26 de setembro, eu recebo uma ligação de Marcelo Odebrecht, que consta inclusive no meu processo aqui, a gente trouxe e deixou aí claro. Tem uma troca de mensagens dele com Benedito Júnior, e que ele diz: vou orientar Cláudio a ajudar mais R$1 milhão na Bahia. Aí ele fala de outra pessoa, André Vital, mais não sei quanto, Sérgio Neves, mais não sei quanto. Eu trouxe isso aí porque esta ajuda, ele me liga e diz: Cláudio, nós vamos fazer uma contribuição adicional ao senhor Jadel Vieira Lima, de R$1 milhão. Eu já mandei providenciar isso. Aí eu disse: ok. Ele disse: você pode, por favor, comunicar a ele? Eu fui ao senhor Jadel, comuniquei a ele que nós íamos fazer essa contribuição oficial, e essa contribuição foi feita, coordenada pelo DS na Bahia, e foi feita pela empresa Petroquímica. Essa é por ordem do Marcelo Odebrecht. Isso. Ela foi não oficial? Não, oficial. Tem um recibo aqui. Oficial também. Volto a dizer, no ano de 2014, eu desconheço qualquer pagamento feito de forma não oficial. E o senhor sabe me informar o motivo pelo qual essas contribuições de grande monta para a Jadel Vieira Lima? Primeiro por isso, ele é um político de expressão na Bahia. E ele era candidato em 2010 a governo, 2014 a Senado. Então é um posto de maior relevância. Certo? E ele também, porque ele era elo de ligação com Eliseu Padilha Moreira Franco, também tinha essa força para ele ganhar? Não, essa ajuda era específica pelo estado da Bahia. Assim, pela representatividade. Ele foi presidente do partido,
tinha uma ligação, aí sim, ele tinha uma ligação forte em 2014 com o então candidato a vice-presidente da República. Essa ligação ele tinha, o que o credenciava ainda mais no estado da Bahia, certo? Mas a ajuda a ele não foi motivo disso, foi motivo do próprio peso político que ele tinha. Ok. Existia um relato aqui de um presente que foi dado para ele. Eu gostaria Perfeito. que o senhor nos contextualizasse. Pronto. Em razão da amizade que ele tem com pessoas da empresa, inclusive minha, quando o senhor Jadel Vieira Lima fez 50 anos, foi pensado em se fazer um presente mostrando e reconhecendo essa amizade, todo esse relacionamento que existia. E a sugestão que ocorreu foi dar um relógio a ele, e foi dado um relógio Patek Philippe a ele. A nota fiscal está aí, no dado de corroboração meu, e no valor de R$50 mil à época. E houve também, porque o pedido veio daí, houve um cartão em que Emílio assinava, Marcelo assinava e eu assinava. Não me lembro se outra pessoa assinava. Talvez o DS da Bahia à época, que acredito era Alexandre Barradas, o André Vital já, não sei. Mas também não posso afirmar que eles assinavam, não, mas eu tenho certeza que assinei, porque esse cartão veio já assinado por Marcelo e Emílio e eu assinei. A atuação do Gedel Vieira Lima, junto à relação da Odebrecht e o Gedel, ela foi importante na eleição do irmão dele, Lúcio Vieira Lima? Existiu algum pedido que o Gedel tenha feito destinado ao Lúcio? Sim, era irmão dele, e ele, como ele em 2010 ele estava candidato a governo, acredito eu tenha sido a primeira vez que o Lúcio disputou um cargo eletivo. Então o Gedel pediu, e na campanha de 2010 do Lúcio, a gente tem aqui informações, nós fizemos também algum tipo de contribuição, eu acho que vai fazer parte de um relato específico. E 14 voltamos a fazer também pela mesma razão. O senhor Gedel era candidato ao Senado e o Lúcio continuava candidato e se reelegeu deputado federal. Além do que vamos tratar, tabuleiros litorâneos, o senhor tem algum, e da MP do bem, o senhor tem alguma outra atuação concreta de Gedel Vieira Lima? Que eu tenha tratado dizendo respeito a mim, não. E o senhor tem conhecimento que outro DS, outros diretores tenha tratado? Acredito que não. O senhor não tem conhecimento, eu não mas tenho pode conhecimento. e deve existir. Ah, sim, poder existir, pode existir, mas eu não tenho conhecimento. No assunto de vamos falar de tabuleiro litorâneo, há 2 momentos dele, eu vou explicar na frente. Ok, senhor Cláudio, eu quero que o senhor apresente maiores detalhes relacionados aos pedidos de contribuição nos anos de 2006, 10 e 14. Vou começar com o ano de 2006. Pois não. Ok? O senhor disse que nesse período o Gedel era deputado federal. Em 2006 correto? Ele era deputado federal. Perfeito. O pedido foi direcionado ao senhor, foi feito numa reunião onde eu participei com o doutor Emílio. Com o Emílio. O Emílio estava... então, o presidente, não? Emílio já não era presidente. Não. Era o presidente do grupo Odebrecht era Pedro Novich. Certo. Emílio posso dizer, Emílio é como quem é baiano conhece o doutor Emílio, o doutor Norberto, é como se fosse um patriarca. Então, a reunião era mais pelo Pensar Bahia. Certo, né? Ok. E como é que foi o pedido, a solicitação? O Gedel fez prometeu praticar algum ato, prometeu ajudar a empresa? De forma alguma. Como é que foi a relação sempre foi, de novo, por eu estou falando de 2006. Perfeito. Por pensar a Bahia, ajudar a Bahia, entendeu? Certamente ele era uma pessoa muito atuante no Congresso Nacional, entendeu? Então a Odebrecht tinha total interesse que um baiano que representasse bem a Bahia estivesse como deputado federal. Quem estabeleceu o valor? Olha, eu acho que foi dentro dos limites da própria empresa, que existiam algumas regras, e esse valor acabou surgindo. Na reunião não foi definido nada. Houve só o pedido de valor. Mas o senhor sabe quem estabeleceu esse valor de R$1 milhão?
Estou falando de 2006. Quem estabeleceu o valor de, eu sei, quem estabeleceu o valor de R$1 milhão, eu não sei dizer ao senhor. Certo. Mas certamente posso dizer ao senhor que eu o defendi. Ok. Entendeu? O valor que tenha sido nas eleições dele, eu defendi. Gedel chegou a comentar contigo que faria essa solicitação antes de colocá-la na reunião com o Emílio? Não. Ele não comentou contigo, não pediu sua opinião a respeito de como seria recebido por Emílio esse pedido? Não, mas se tivesse perguntado, eu diria que seria bem recebido. Porque ele era um político que era jovem, era um político que tinha expressão. Ok. Ele demonstrou preferência em receber esses valores de forma ilícita, não contabilizada? Não, até porque não cabe a ele essa decisão. Essa decisão é da empresa, né? O senhor sabe dizer como foram repassados esses valores de 2006? Sei, a área de operações estruturadas fazia suas programações. Eu acredito, em 2006, não há esse levantamento, certo, Maurício? De arquivos, entendeu? Mas da mesma forma que se procedeu em 2010, que nós temos os arquivos, se procedeu em 2006. Foi repassado em espécie? Os que foram feitos por fora, sim. O senhor sabe quem era a pessoa que recebia esses valores? Se era o próprio Gedel Vieira? Eu transmitia a ele. Agora, como ele mandava resolver o quê? a informação de data ou da senha de que ia ser repassado recursos de forma ilícita. Agora, se era ele que resolvia ou uma pessoa dele, eu não posso afirmar. O senhor disse que tem uma relação de amizade com o Gedel. Ele chegou a comentar com o senhor, após ter recebido esses valores de R$1 milhão, algo a respeito desse recebimento? Ele te disse alguma informação? Não, desse recebimento não, mas ele sempre dizia que a gente poderia contribuir um pouco mais, podia fazer um esforço maior e tal, e sempre ele reclamava. Porque esse valor é bastante distoante do que foi repassado a outros agentes políticos. Comentei isso. Eu já comentei isso, que são 2 temas em 2008. Não, volta aqui. Desculpa, eu tentava aqui lembrando de um que esse valor destoa do que é repassado a agentes políticos que ofereciam contrapartida específica, né? Como assim? Por exemplo, o deputado Rodrigo Maia recebeu um valor muito inferior. Mas o deputado Rodrigo Maia não tem nenhuma relação de amizade com ninguém na empresa. Então o senhor acha que eu comentei, no a caso amizade acaba sem preponderando nesse caso? Assim, não quero fazer juízo de valor de ninguém, mas posso dizer que no caso do Gedel Vieira Lima, do senhor Gedel, a expressão dele na Bahia era muito grande. Ele era candidato a deputado federal, futuro candidato a governador como foi, depois candidato ao Senado. Então ele tinha um peso na Bahia assim, expressivo. Eu refaço a pergunta. Eu acho que não dá, doutor Vitor, para a gente fazer uma comparação. Assim, nem com o deputado, como o senhor falou, não acho que não tem. Mas porque cada um é um valor. Por exemplo, a Odebrecht é baiana, então tem um peso por estar na Bahia, entendeu? Mas o elo de ligação também com outros deputados, também da Câmara, também tem um peso também nessa contribuição, ok? O elo dele, sendo o elo com o Moreira Franco, com o Eliseu Padilha, com o próprio Michel Temer, também confere a ele um peso que dá essa também... Conferiria se viesse a acontecer o que aconteceu dessas pessoas, do senhor Michel Temer vir a ser vice-presidente, ter sido eleito, conferiria sim. Eu concordo sim. Perfeito. Agora eu vou passar aos pagamentos, a solicitação que foi realizada no ano de 2010. Perfeito. Tudo bem? Como se deu? Quando o senhor Gedel Vieira fez a solicitação e para quem? Ele fez da mesma forma. Tanto 6, quanto 10, quanto 14, ele pediu um encontro com o senhor Emílio Odebrecht, eu participei do encontro, conversamos francamente sobre o posicionamento dele no estado da Bahia. No caso de 2010, ele era candidato ao governo do estado, tinha rompido com o atual governador, o senhor Jacques Wagner. Então, e nesse contexto, ele acreditava de forma efetiva que ele tinha chances reais de vir a lograr êxito na disputa eleitoral do ano de 2010. Certo. O senhor sabe quem definiu esses valores no ano de 2010? Eu acredito que foi, assim, na discussão para que é do Estado, de governador, por exemplo, Marcelo sempre dá uma determinação.
E no estado da Bahia, a determinação fica entre Marcelo e Emílio. Mas volto a dizer, certamente o valor que foi, não me lembro de ter sido perguntado a mim, mas se tivesse eu teria dito, dado a minha opinião. O senhor sabe se foi repassado em espécie? Aqui, de acordo com a planilha que o senhor apresentou, foi repassada a quantia de 2,5 milhões. Na página 4. Foi repassado, ao que eu sei, foi repassado entre 1 e 1,5 milhão de reais. Porque isso aqui é uma programação que vem do sistema. Certo. São meus dados de corroboração. O senhor sabe se foi repassado em espécie? Sei, a área de operações estruturadas, ao que me consta, também repassou esse caso. Eu acho que todos os casos da área de operações estruturadas, perdão, todos não, aqueles que são aqui no Brasil, né? Eu sei que tem outros, mas eu nunca tratei nenhum outro fora, mas os daqui, ao que me consta, são todos. O senhor sabe quem foi, como foi repassado esses valores? Da mesma forma que ocorreu em 2006. Era gerada uma programação, essa programação gerava uma data, uma senha, que era repassada para o senhor Jadel Vieira Lima. Ok. O senhor sabe qual é a origem desses recursos? Não, eu não trabalho na área de operações estruturadas, eu não sei como é que eles fazem essa geração. Nunca trabalhei nessa área. Não saberia dizer, não. O senhor chegou a perguntar a algum responsável? Não me diz respeito, não era de minha responsabilidade. Ao contrário, essa responsabilidade é exclusiva de Marcelo. O senhor já ouviu comentários acerca da origem desses recursos? Não, porque não me interessava. Eu nunca participei de nenhuma reunião sobre isso, então não tinha como eu saber o comentário. Porque comentário você faz um encontro, uma reunião, alguma coisa, entendeu? É uma coisa que eu não sabia, era muito fechado isso. O senhor falou que não te interessava. De forma alguma. Mas o senhor era o elo interlocutor entre o agente político e o setor responsável por isso. Sim. Então, de certa forma, o senhor tinha relação. Sim, mas a geração do recurso não me diz respeito, é da empresa, é uma determinação dela. Se ela determinasse que fosse tudo oficial, aí é que eu não teria nenhum contato. Nenhum agente público nunca perguntou ao senhor a origem desses recursos? Não. Ok. 2014 agora. 2014. Mas sabiam que os recursos provinham de operações de Caixa 2? Sim. Isso aí sim. E se ele está contabilizados. Se ele está recebendo de forma não contabilizada, na verdade está intrínseco. Caixa 2 é como se dá o repasse. Isso, está intrínseco que a linguagem não é a linguagem técnica que eu estou usando. Lógico. O que eu perguntei foi a origem desses recursos. Se tinham origem em um determinado contrato específico, se os recursos pagos aos agentes políticos da Bahia eram oriundos de contratos que foram celebrados por Estado. Acho que não. Acho que os recursos dessa área de operações estruturadas, aí eu posso dizer ao senhor, isso por achar. Pergunta, claro, por achar. Eu acho que não tem nada a ver. A empresa deve ter sua metodologia, tem sua metodologia de geração disso, mas eu acho que ela não tem como vincular. Esse dinheiro veio do contrato. Acho que não. Mas se tem também, diz respeito à área de operações estruturadas. 2014, os recursos... de novo, como foi feita essa solicitação? 100%. Da mesma forma, numa reunião, em reunião onde participamos na casa de Emílio, e nesse caso aí agora ele continuava quando nós nos reunimos. Em 2014 foi mais de uma vez, mas na primeira vez ele continuava com a vontade de ser governador do estado, acabou não conseguindo por forças políticas lá. 2014, de acordo com os documentos que o senhor apresentou, foi repassada a quantia de R$ 2.700.000 a um candidato que havia perdido uma derrota. Uma derrota expressiva. Mas ele era candidato ao Senado. Não, para o governo da Bahia. Mas em 2010. Isso. Ou seja, um candidato que veio de uma derrota, inclusive bastante significativa. Mas que tinha se alinhado com, até então, a força política que nas pesquisas tinha mais de 70%. Porque o senhor Paulo Soto é uma pessoa que eu não tenho relação, mas na Bahia, o senhor me disse que é baiano, não é isso? Paulo Soto tinha mais de 70% quando começou a eleição de 14. Eu estou falando de 2014. É isso.
O senhor Paulo Souto Não, entrou como candidato em 2014 com mais de 70%. E o aliado principal dele era o senhor Gedel. Certo? A chapa era Gedel e ele. Ele era Senado e o senhor... Então Paulo essas Souto... doações foram feitas para Paulo Souto? Não. O senhor me perguntou meio por de que Gedel? nós ajudamos ele se ele tinha sido derrotado em 2010. Isso. Foi essa a pergunta do Foi. senhor. E eu tentei lhe Com mostrar... valores tão significativos. Exato. Porque a sua pergunta geraria, já que ele foi derrotado, por que eles voltam a ajudar tão forte? Não é isso? Com valores Senhor? superiores, Exatamente. inclusive. Aí eu estou lhe explicando. Porque ele volta mais forte ainda em 2014. Ele volta candidato ao Senado na chapa do candidato que tinha mais de 70% das intenções de voto. Portanto, em tese, que não aconteceu, ele seria o candidato eleito ao Senado. Concorda? Acabou não sendo, porque o PT virou o jogo lá dentro da Bahia e acabou ganhando. Mas quando ele começa a campanha, a chapa dele tinha 70% ou mais das intenções de voto. E na Bahia, historicamente, a pessoa que ganha o governo faz os 2 senadores na sua chapa. Acabou que, por idiosincrasias da Bahia, essa expectativa se reverteu e eles tiveram a campanha derrotada. Mas a resposta que o senhor me perguntou... Houve algum tipo de promessa por Não, parte do então candidato Gedel? Nenhuma. Por ocasião dessa realização da reunião? Nenhuma. Esse dinheiro foi repassado por meio de doações contabilizadas. Eleitorais correto? contabilizadas. Quem definiu isso? Quem definiu, de novo, a empresa se reunia, né? E havia vamos dizer assim, algumas regras de ajuda de campanha. No caso da Bahia, sempre essa regra era discutida por Emílio e Marcelo, entendeu? Então, meio que já foi determinado esse valor, que volto a dizer o senhor, que é o valor de cima. Aí depois Marcelo manda essa mensagem para o cara da infraestrutura, o Benedito Júnior, que era quem coordenava as ajudas de campanha, certo? E ele diz para fazer um adicional desse 1 milhão aqui. Em 2014, a Odebrecht fez alguma doação para candidatos opositores a Gedel? Sim. O senhor fala, então vamos lá. o senhor fala candidato, o que é que o senhor chama de opositores? Opositores é que concorrem ao mesmo cargo, que Parlamentar. fazem parte sei. de grupos Então não diferentes. Não sei. Eu não sei nem quem foi candidato pela chapa do senhor Rui Costa na Bahia do Senado. Eu não tinha relação, então eu não sei. Realmente eu não sabia dizer. Agora, posso dizer ao senhor que para a chapa de governo, a Odebrecht, ao que me consta, não foi tratado por mim, fez doação de campanha aos 2 candidatos. O senador Otto Alencar. Pois é, eu não sei, eu não tenho relação com ele, não o conheço. Então, se alguém fez, não fui eu. Tem que se perguntar ao DS da Bahia, André Vital. O senhor tem mais algum esclarecimento que gostaria de prestar relativo a esse assunto? Não, da minha parte está... Quando o senhor perguntado a respeito de situações fora de campanha, em que houve interferência de Gedel, é porque eu disse, senhora, tinha duas situações. mencionou uma... Não, eu depois corrigi. Melhor corrigir agora. Então pronto, então deixar claro que a senhora me perguntou e eu disse que tinham duas situações. Isso. Né? Uma diz respeito ao próprio ministério e outra ele na condição de ministro e tinha uma ascendência porque o prefeito de Salvador era do PMDB, então há uma situação em Salvador que me foi pedido ajuda e eu falei com ele. Ah, tá. Que a gente vai relatar no próximo específico. Ah, é? Então os dois juntos. Então, Qual que é a obra? É o TMS. TMS em Salvador. que se refere ao quê? TMS significa Transporte Metropolitano de Salvador, transporte de... Nós não temos termo disso, acho bom então falar. Mas está no próximo. Está no próximo Porque termo, nós são os temos dois. termos sobre tabuleiros, nós não temos sobre isso. Só corrigir o título mesmo do termo. Então a gente Então, na mesma época. Ok. Então vamos então, doutores, alguma coisa a acrescentar? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.